Paz do Senhor, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós queremos que vocês abram as vossas Bíblias na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 15. A carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2. Amém? Todos encontraram? É depois de segunda carta a Timóteo. A nossa mensagem terá como tema a graça da salvação é para todos. Amém? Diz a palavra de Deus, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala isto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Pai, esta é a tua palavra. E eu sei que o teu Espírito está aqui. E o teu Espírito é o nosso grande ensinador. E o teu Espírito vai traduzir a cada coração esta palavra de poder. E com certeza os corações aqui presentes responderão positivamente a ti. Nós suplicamos a tua unção, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a carta de Paulo a Tito é uma carta pastoral. O nosso irmão Tito fazia parte da equipe ministerial do apóstolo Paulo. E ele foi enviado à ilha de Creta. Com que propósito? Ele foi enviado à ilha de Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme Paulo prescreveu. E Paulo o chama de verdadeiro filho, segundo a fé comum. Então, o nosso irmão Tito, ele era um pastor, era um bispo comissionado pelo apóstolo Paulo a trazer organização às igrejas que foram constituídas na região de Creta. E, queridos, aqui no capítulo 2,
o Espírito, através do apóstolo Paulo, está falando que a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Graça. Então vamos ver o conceito de graça, para que compreendamos esta graça e recebamos esta graça e vivamos nesta graça. Graça, amados, significa favor divino não merecido. Eu e você não merecemos a graça de Deus. E nenhum ser humano merece a graça de Deus. A graça de Deus é presente. Deus, Yahvé, nos presenteou com a sua graça. Soberanamente, Ele nos deu a sua graça. E o termo grego para graça é charis, que deriva do verbo charizomai. Então, esta palavra significa mostrar favor para. E assume a bondade do doador e a indignidade do receptor. Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom de eternidade a eternidade. Em todas as ações de Deus, a bondade dele se faz presente. Mas nós somos indignos. Nós somos indignos. Os seres humanos são indignos. Eu e você somos indignos. Apesar de sermos os receptores desta graça maravilhosa, a graça do Senhor Jesus, mas nós somos indignos. Então, precisamos compreender que graça é favor não merecido. A palavra de Deus declara que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Essa misericórdia de Deus é uma misericórdia universal. Ele derrama sobre todos. Ele derrama sobre maus e bons. Ele faz com que o seu sol nasça sobre todos. Ele faz com que as suas chuvas sejam derramadas sobre todos. Ele faz com que o seu oxigênio seja presenteado a todos, apesar de sermos indignos. Misericórdia. Deus age com misericórdia. Misericórdia, quando é que a misericórdia de Deus é sentida, percebida na nossa vida? Graça é o que não merecemos. Nunca merecemos a graça. Nunca merecemos o favor de Deus. Nunca merecemos a bondade de Deus. Nunca merecemos o amor de Deus. Nunca merecemos nada que procede do céu a nós. Mas misericórdia é aquilo que nós merecemos. Mas por causa do seu amor, Deus estende sobre nós a misericórdia. Amém? Então, meus amados irmãos, nós temos a convicção plena de que vivemos pela graça. Somos lavados pelo sangue de Jesus por causa da graça. Iremos para o céu por causa da graça. Somos salvos pela graça. Olha o que diz a palavra de Deus em Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em
toda a parte se arrependam. Percebam vocês que esse arrependimento, essa convocação de arrependimento de Deus a nós, é um ato da sua bondade, é um ato da sua misericórdia. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não deseja que o homem pereça sem Cristo e vá para o inferno. Deus sempre estenderá a sua misericórdia, sempre estenderá a sua bondade, sempre dará oportunidade ao homem, para que em todo lugar esse homem ouça as boas novas do Evangelho, creia nas boas novas do Evangelho, se arrependa dos seus pecados e receba a pessoa bendita de Jesus Cristo como seu único Senhor, como seu único Salvador. E nós iremos ver agora algumas características da graça. Primeiro, a graça ela é eterna. A graça é eterna, tal como eterno é o nosso Deus. Amém? E a eternidade, ela não pode ser medida na percepção que nós temos do nosso crono. A Bíblia diz que Deus, Ele subsiste de eternidade a eternidade. Ele criou todas as coisas, mas Ele é o Deus incriável, é o Deus eterno, é o Deus infinito, é o Deus soberano, é o Deus que existe de eternidade a eternidade. E está escrito em 2 Timóteo 1:9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Essa graça foi nos dada em Cristo Jesus. Jesus foi sacrificado na eternidade. E foi na eternidade que Deus te escolheu. Foi na eternidade que Ele me escolheu. A palavra de Deus declara: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que os chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então o seu chamado não começou aqui no planeta Terra. O seu chamado começou na eternidade. Porque a graça é eterna. Em Cristo você foi escolhido. Em Cristo você foi amado. Em Cristo você foi separado. Em Cristo você foi justificado. Em Cristo você foi redimido. Em Cristo você foi glorificado. Porque esta graça, ela é eterna. Aleluia. Olha, Efésios 1:7, ou melhor. Então nós temos aqui a convicção, a plena certeza de que a graça, ela é eterna. Por isso que Jesus, quando Ele veio ao mundo, Ele veio para nos dar vida eterna. A palavra de Deus declara que Jesus é a vida. Jesus é a luz dos homens. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. E a palavra de Deus afirma que aquele que tem a vida é aquele que tem o Filho.
Quem não tem o Filho, não tem a vida. Então Jesus Cristo, quando foi ao Calvário, Ele foi levando sobre si os nossos pecados, levando sobre si as nossas iniquidades. Ele foi nos representando, porque Ele tinha um propósito, Ele tinha um objetivo: morrer na cruz por cada um de nós, a fim de que nós fôssemos herdeiros desta graça que é eterna, a fim de que nós recebêssemos dele a vida eterna. A graça, meus amados, ela é soberana. A graça é soberana, porque o nosso Deus, o autor da graça, o dono da graça, o ofertante da graça, Ele é soberano. Toda soberania pertence ao nosso Deus. E está escrito: em quem temos, lá em Efésios 1, 7, 8 e 9, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Então, aprove ao Senhor nos redimir com o sangue de Jesus. Aprove ao Senhor perdoar as nossas ofensas. E a Bíblia diz que Ele nos redimiu com o seu sangue. E Ele remiu das nossas ofensas segundo a riqueza da sua graça. Ele não viu mérito em mim. Ele não viu mérito em você. Você não precisou fazer nada para ser herdeiro desta graça. Mas o nosso Deus, que é soberano, segundo as riquezas da sua graça, Ele nos lavou com o sangue de Jesus. Ele perdoou os nossos pecados, as nossas ofensas. Ele nos arrancou das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. Aleluia! E veja que a Bíblia diz que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, por causa da graça, a graça dele derramada sobre nós. Amém, amados e queridos? Nós só vamos descobrir o mistério dessa vontade de Deus quando nós mergulharmos na graça. Porque a graça de Jesus é melhor do que a vida. Davi disse: em teu nome minhas mãos levantarei. Por quê? Porque a graça é melhor do que a vida. A sua vida é passageira, mas a graça é eterna. E esta graça lhe deu razão de viver. Esta graça mudou a sua história. Esta graça trouxe perdão à sua existência. Esta graça lhe galgou o céu. E nós chegaremos no céu pela graça de Jesus. Esta graça também, amados, ela é santa. Amém? Ela é santa. Tito 2, versículo 11 e 12 diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E esta graça que se manifestou salvadora a todos os homens, porque o nosso Deus não tem privilegiados. A palavra de Deus declara que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Quando Jesus subiu ao Calvário, ali na cruz, havia um letreiro que estava escrito em hebraico, que estava escrito em grego e que estava escrito em latim. Então, as nações, as línguas mais faladas daqueles dias, elas estavam na cruz, representando as nações da terra, representando os povos da terra, representando as culturas da terra, representando as várias etnias no planeta Terra, representando as línguas. E a Bíblia diz que estava escrito: este, com Jesus, é o Rei dos Judeus. E lá em Apocalipse está escrito que Deus, que Jesus comprou para Deus com seu próprio sangue homens que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então o sangue de Jesus foi derramado por todos os povos. O sangue de Jesus foi derramado por todas as etnias. O sangue de Jesus foi derramado por todas as línguas, porque Jesus comprou os povos da terra para Deus através do seu sacrifício vicário ali na cruz do Calvário. Essa graça é para todos os homens. Esta graça é para você. Esta graça é para o povo da Paraíba. É para o povo de Campina Grande. Esta graça é para a sua família. Esta graça é para o seu vizinho. Esta graça é para o seu amigo, seu colega, sua parentela. Esta graça é para todos aqueles que estão apartados de Deus por causa dos seus pecados. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. A Bíblia também afirma que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E este dom gratuito de Deus é a graça que se manifestou salvadora a todos os homens. Esta graça que estamos pregando hoje, porque é através da pregação do Evangelho que a graça é proclamada, que a graça chega até você. E nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura, para liberar esta graça, para fazer conhecida esta graça, a fim de que aquele que ouve o Evangelho creia em Jesus Cristo e seja alcançado por esta graça salvadora. Amém, queridos? Esta graça, ela é maravilhosa, maravilhosa graça, maior que meu pecar. Como poder contá-la? Comei de. Quem sabe me conta aí, joga para mim. É aquele hino, né? Maravilhosa graça. Então, queridos, esta graça, ela é santa. Agora veja, esta graça que é santa, ela tem poder para nos salvar. Esta graça salva. Esta graça cura. Esta graça liberta. Esta graça transforma. Esta graça edifica. Esta graça restaura. Diga aleluia. Tudo, amados, que vem do céu para você, vem via graça. Nada, absolutamente nada que vem do céu para nós é fora da graça. É pela graça que Deus aceita o seu culto. É pela graça que Deus recebe o seu dízimo. É pela graça que Deus recebe a sua oração. É pela graça que Deus lhe aceita. Sabe por quê?
Porque Jesus, o Cristo bendito, abriu um vivo e novo caminho através do seu sangue que nos dá acesso à presença de Deus. E isso é graça, não é mérito nenhum nosso, é graça. Não existe nada, absolutamente nada belo em você que lhe dê acesso ao trono. A Bíblia diz que as nossas melhores obras sem Cristo é como trapo de imundícia. Por isso que a salvação, ela não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Porque ninguém, absolutamente ninguém, poderá se gloriar diante de Deus. E ele afirma que a glória dele não reparte com ninguém, não dá a ninguém. Nós chegaremos nos céus em profunda gratidão a Deus, porque chegaremos no céu pela graça de Jesus. Alguém pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos chegar no céu. Alguém pagou um alto preço para que nós desfrutássemos dessa paz divina. Alguém pagou um alto preço para que a alegria do Senhor fosse a nossa força. Alguém pagou um alto preço para que eu e você fôssemos perdoados. E esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. Ele pagou um alto preço. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém, absolutamente ninguém, levará essa glória, levará essa honra. Jesus levará a glória da salvação do planeta Terra. Jesus levará a glória da sua salvação, da minha salvação, da salvação do povo desta cidade, porque a Bíblia diz que Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho por Campina Grande, pela Paraíba, pela sua família, por sua vida, pelo Brasil e pelas nações da terra, e ele ficará satisfeito. Ele pagou um alto preço. Infelizmente, ainda vivemos no século 21 com tanto engano, com tanta mentira, com tanta religiosidade, com tanta feitiçaria, com tanta idolatria. Quantas pessoas estão vivendo enganadas neste Brasil, achando que para ser salvo precisa subir as escadas da penha, precisa fazer 50 terços por dia, precisa colocar velas lá no santuário, precisa fazer algo, e precisa. Engano de Satanás. A Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Fé em quem? Fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós precisamos tomar posse desta graça que vem do céu, vem de Deus, é presente que eu não mereço e que você não merece, mas por causa do seu grande amor, Ele nos deu. Ele nos deu Jesus. Ele nos deu a sua graça. Ele nos deu a salvação. Ele nos deu vida e vida em abundância. A Bíblia diz que nós somos feituras,
criados em Cristo Jesus. Meus amados, há 2 tipos de criação em que você precisa entender. Porque quem não foi criado em Cristo não vai para o céu. Quem não foi criado em Cristo não recebeu esta graça. Quem não foi criado em Cristo não é salvo. Quem não foi criado em Cristo não tem seu nome escrito no livro da vida. E a Bíblia diz que nós somos feituras. Feituras de quem? Do nosso Deus. Criados em quem? Você teve o seu primeiro nascimento. Nasceu da sua mãe e do seu pai. Você tem um nome. Você tem uma família. Você tem uma genética. Você tem uma identidade. Você tem um registro. Você tem um CPF. Você nasceu numa cidade X, num estado Y, num país Z. Pronto. Você tem digitais. Mas a Bíblia está dizendo que é necessário que nasçamos em Cristo. É necessário que sejamos criados em Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque nós temos 2 homens, cabeças de família. Nós temos Adão, o primeiro Adão lá do Éden. Adão, ele é cabeça da raça. Mas todos que nasceram de Adão, nasceram pecadores. Nasceram mortos no seu espírito. Nasceram separados de Deus. Nasceram sem comunhão com Deus, sem relacionamento com Deus. Então Adão gerou filhos no pecado. Adão gerou filhos na condenação. Adão gerou filhos que recebem um salário. Ainda que esse salário não seja imediato, mas ele existe. O salário do pecado é a morte. Então, esta herança, quem nos legou foi Adão. Mas a Bíblia diz que o segundo Adão veio ao mundo. E o segundo Adão é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. O segundo Adão foi gerado da semente de Deus. O segundo Adão foi gerado por obra e graça do Divino Espírito Santo no ventre de Maria. O segundo Adão veio do céu. O primeiro Adão é rebelde. O primeiro Adão é orgulhoso. E gerou e transferiu para os seus filhos a rebelião, transferiu para os seus filhos o orgulho, transferiu para os seus filhos a morte, transferiu para os seus filhos a condenação, transferiu para os seus filhos a enfermidade, a doença, a tristeza, a depressão. Mas o cabeça da nova raça, o cabeça da igreja, o segundo Adão é Cristo Jesus. E a Bíblia diz que todos aqueles que nascem da união entre homem e mulher são filhos de Adão. E como filhos de Adão são pecadores, miseráveis, condenados, apartados de Deus. Mas aqueles que nascem de Jesus não nascem da semente do homem, nasce da semente incorruptível da palavra de Deus. O Espírito Santo toma a semente da palavra de Deus, incuba esta semente e gera a nova vida em Cristo em todo aquele
aquele que se arrepende do seu pecado, em todo aquele que crê em Jesus, em todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador. E quando tal pessoa confessa com a sua boca, crê em seu coração que Jesus é o Salvador do mundo, que Jesus é o Senhor dos senhores, que Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados e para dar a essa pessoa a vida eterna, a Bíblia diz que essa pessoa é gerada, é criada em Cristo Jesus. Ela sai desta posição de perdido, de condenado, de morto. Ela sai dessa posição de trevas e ela passa para a vida. Ela passa para a salvação. Ela passa para a posição de filho amado. Ela recebe o selo do Espírito Santo. E agora ela vai viver nesse planeta Terra, debaixo da graça, sendo cópia do Senhor Jesus Cristo e vivendo para as boas obras, para fazer boas obras, não para ser salvo pelas boas obras, mas para praticar as boas obras, porque o propósito de Deus é que sejamos salvos em Cristo Jesus para as boas obras. E que são essas boas obras? É que nós façamos o que Jesus fez, falemos o que Jesus falou, andemos como Jesus andou, mantenhamos comunhão com Deus como Jesus manteve. Que sejamos pequenos cristos espalhados em Campina Grande, refletindo a glória do Senhor. Você diz amém? Eu pergunto, em que posição você está? Você ainda é filho de Adão? Ou você já foi transformado em filhos de Deus? Você só nasceu nesse planeta Terra? Ou você já nasceu no céu em Cristo Jesus? A graça, queridos, essa graça de Deus que nos salva, ela também nos ensina a renunciar ao pecado. Gostei. Veja Tito 2,12 diz assim, ó, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Veja o que a Bíblia diz, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas esta graça que se manifestou salvadora a mim e a você, ela também é uma graça que ensina. Ela é uma graça educadora, né? Nós estamos vivendo dias difíceis, onde as pessoas não entendem o que é graça. Onde elas estão achando que graça é uma carta branca para se pecar. E a Bíblia vai provar o contrário. Porque quando nós recebemos esta graça de Deus, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Quando recebemos esta graça de Deus, nascemos de novo. Somos novas criaturas. Quando recebemos essa graça de Deus, não somos mais escravos do pecado. Quando recebemos esta graça de Deus, não satisfazemos os desejos da carne. Não semeamos na carne. Não vivemos nesta terra para satisfazer as paixões mundanas. A Bíblia diz que é a graça que nos ensina a renunciar à impiedade. É a graça. Escute bem, meus amados.
todos aqueles que vieram a Jesus, eles foram transformados. Eles foram transformados. Maria Madalena tinha uma vida contrária ao padrão de Deus. Mas quando ela se encontrou com Jesus e recebeu a graça, recebeu o perdão, recebeu a libertação, aquela mulher foi transformada. Ela passou a ser seguidora do Senhor Jesus. Ela não andou mais na sua vida pregressa de pecado, de condenação, de vergonha, de opróbrio. Ela não precisou mais vender o seu corpo. Ela não precisou mais viver satisfazendo as paixões mundanas. Ela foi transformada de dentro para fora. E quando a graça veio, Maria Madalena renunciou toda a impiedade. Se não houve isso na sua vida, é porque a graça não lhe alcançou. Porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos transforma. Olha, veja a palavra de Deus. O que Jesus disse com aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Ela foi levada até Jesus por aqueles homens religiosos, hipócritas, que deixaram o homem de fora dessa questão e queria só trazer condenação àquela mulher, mas com o intuito de penalizar Jesus, de culpar Jesus, de encontrar alguma falha no mestre. E o que Jesus fez? O que Jesus fez? Jesus se somou com a multidão de homens perversos para condenar aquela mulher, para destruí-la, para matá-la, para sentenciá-la segundo a lei de Moisés. Jesus estava escrevendo na areia. Eu acredito que ele estava ali, em sintonia com o trono, para receber a palavra diretiva do céu, a fim de que pudesse detonar com os pecadores, mas alcançar aquela mulher carente da graça e da misericórdia do Senhor. E queridos, veja o que Jesus falou. Quando Jesus se levanta e diz, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, tudo bem. Aí a Bíblia diz que os mais velhos foram jogando, foi saindo. E no fim ficou só Jesus e aquela mulher. Eu já imagino aquela mulher envolvida em lençóis, envergonhada, chorando, queria que abrisse um buraco naquela terra e ela desaparecesse. Porque os pecadores saíram, mas ficou um santo. Agora é que eu vou morrer mesmo. Porque o santo ficou, o justo ficou, o perfeito ficou. Então a minha vida não coaduna com a perfeição desse mestre Jesus. Mas Jesus se dirige àquela mulher e pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Meu Deus. Olha, e Jesus fez questão de que aquela mulher levantasse o rosto e olhasse para todos os lados, porque Jesus queria alcançá-la. Aí ela disse, ninguém, Senhor. Aí Jesus disse, eu também não te condeno. Mas veja o restante do versículo. Vai e não peques mais, porque a graça é transformadora. A graça é transformadora, a graça é libertadora, a graça nos limpa, nos lava, nos purifica.
pecar. Amém? A graça muda a nossa história. A graça faz com que nós rompamos com o passado, nós rompamos com o pecado, nós rompamos com o mundo, nós rompamos com Satanás e façamos uma aliança com a pessoa bendita de Jesus Cristo. Todos aqueles que estão mergulhados na verdadeira graça do Senhor Jesus não têm aliança com o pecado, não têm aliança com as trevas, não têm aliança com este mundo mau. Não tem aliança com este mundo mau, não tem aliança com o paganismo, não tem aliança com a feitiçaria, não tem aliança com a imoralidade, não tem aliança com a sodomia, não tem aliança com o ateísmo, não tem aliança com as ideologias malignas deste mundo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus mudou a história de Pedro, mudou a história de Zaqueu, mudou a história de Madalena, mudou a história de Filipe, mudou a história de João, mudou a história de milhares de pessoas no mundo inteiro, mudou a minha história, mudou a sua história e vai mudar a história de todo aquele que se achega a Ele arrependido e o recebe como Senhor e Salvador. Dê glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Queridos, esta graça também nos ensina a renunciar às concupiscências mundanas, aos desejos mundanos. Desejos mundanos. Desejos mundanos. Nós precisamos entender o que a Bíblia fala. É a graça que nos ensina, que nos educa a rejeitar a impiedade, mas também rejeitar terminantemente os desejos mundanos. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 João, no capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17. Diz a palavra de Deus: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É palavra do Senhor. É inadmissível, meus amados irmãos, alguém que diz mergulhado na graça, alguém que diz seguidor de Jesus, ter prazer nas festas mundanas. As festas mundanas têm um Senhor, e o Senhor das festas mundanas é Satanás, o príncipe deste mundo. Nós precisamos saber de que lado nós estamos. Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Senhor? A quem servimos? Que tipo de encontro tivemos com Jesus? Somos religiosos ou fomos transformados pelo poder do Espírito Santo? Nascemos de novo ou continuamos na religião? Porque evangélico agora é ser religioso. Tem muita gente sentadas nos bancos das igrejas evangélicas que nunca nasceram de novo, que nunca experimentaram a chuva da graça de Deus sobre a sua vida. Tem muita gente com a linguagem, o evangeliquez na ponta da língua. Tem muita gente cantando
as músicas gospel. Você vai em todo canto, as músicas gospel estão sendo cantadas. Mas eu pergunto a você, as vidas estão sendo transformadas? Queridos, nós precisamos sair deste mundo de pecado. Nós precisamos saber quem é o nosso Senhor. E a Bíblia diz que amar o mundo é odiar a Deus. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai. Sabe o que é o amor do Pai? O amor do Pai, Jesus, não está neste que ama o mundo. Não está. Jesus não está no paganismo. Jesus não está na feitiçaria. Jesus não está na sodomia. Jesus não está nas drogas. Jesus não está na cachaça. Jesus não está no mundanismo, na imoralidade, na fornicação, na pedofilia. Jesus não tem parte com isso, não. Isso é obra de Satanás. Isso é pecado. Isso é glorificação às trevas. E a gente tem um Nordeste que para 30 dias para cultuar Satanás. E ainda faz zombaria com o nome do nosso Deus. Declarando que Deus ama forró. Deus não ama forró. Deus ama vidas. Deus amou o mundo, não morreu pelo forró, não morreu pelo rock, Ele não morreu por nenhum ritmo praticado no nosso mundo. Ele morreu por você, Ele morreu por pessoas, Ele morreu por gente. Foi por nós que Jesus morreu. E com certeza, meus amados, nós precisamos nos converter a esta verdade, para que não estejamos andando em profanação, para que não estejamos cultuando a Satanás, como nos dias do povo de Israel, que cultuou a Baal Peor. E a Bíblia diz que 23.000 morreram pela praga, porque saíram do arraial de Deus e foram para o arraial de Satanás, para uma festa pagã, curtir, celebrar. Olha o que aconteceu com Diná, a filha de Jacó, a princesa, a única menina na casa de Jacó. Por que Diná foi deflorada? Por que Diná foi desonrada? Porque ela foi ver com seus irmãos os homens da terra. Ela foi observar como os homens, as jovens de Siquém andava, se vestia, conversava. Se ela estivesse lá, na tenda, no acampamento do seu pai, ela jamais seria deflorada. Mas ela foi conhecer os nativos. E quando ela foi se misturar com os pagãos, o filho da autoridade mais importante de Siquém tramou e a desonrou. E nós já sabemos o fim da história. Então, queridos, nós precisamos acordar e romper com o pecado e romper com o mundo. Porque a Bíblia diz, porque tudo que há no mundo, o mundo, irmãos, é um conjunto de sistema filosófico. O mundo é um pensamento. O mundo são ideias. E nós estamos nessa guerra de ideias. O nosso mundo está vivendo nessa guerra ideológica,
onde o certo virou errado, onde o errado virou certo, onde as pessoas podem ser o que quiser e fazer o que quiser e não tem punição, onde a violência tem aumentado, onde as nossas autoridades têm agido contrário à nossa Constituição e têm fechado os olhos para a iniquidade e têm permitido que a iniquidade prolifere na nossa pátria. E aí, como vamos agir? E aí? Quanto tempo oramos nesta igreja quanto São João? Quanto tempo oramos contra o carnaval? Quanto tempo? Ah, pastora, deixe de ser boba. Isso aí é cultura. Cultura que vá para o inferno com a sua cultura. A minha cultura é a do céu. A minha cultura é a de Jesus. A Bíblia diz: venha o teu reino, estabeleça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É a cultura do céu que tem que nos dominar, que tem que nos encher, que tem que nos possuir. Nós precisamos, amados, saber que Jesus pagou um alto preço para nos arrancar do mundo, para nos arrancar da mão de Satanás, para nos arrancar das concupiscências da carne, dos olhos e da soberba da vida. Deus entregou o seu próprio Filho para morrer na cruz em nosso lugar. E como nós vamos desonrar o que Deus fez, como nós vamos desprezar o amor de Deus, como nós vamos ignorar o sacrifício do Calvário, como nós vamos somar com aqueles que glorificam a Satanás e não a Deus. Queridos, lá no céu não entra pecado. Lá no céu só vai entrar os lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Porque tudo que há no mundo, o que é que há no mundo, irmãos? É a concupiscência da carne. São os desejos da carne. E se você for para Gálatas, no capítulo 6, você vai ver o que são esses desejos da carne. E eu vou dizer, estavam todos lá, nas festas juninas, em qualquer lugar deste país. Olha o que a Bíblia diz, os desejos da carne, são muitos. Olha aqui, versículo 19, do capítulo 5 de Gálatas, veja aí. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são, olha aí, desejos da carne, prostituição, tinha no São João? Impureza, tinha no São João? Lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, diz o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você não pode apagar esta palavra. Esta palavra é fiel e verdadeira. A Bíblia diz que não herdarão o reino de Deus aqueles que são praticantes das obras da carne. E quando a Bíblia diz que são praticantes, são aqueles que nunca tiveram mergulhado na graça, nunca se encontraram com a pessoa bendita de Jesus Cristo. Por quê? Porque essas são as obras que o mundo aí fora libera diariamente em todo lugar. E a palavra de Deus é clara, que tudo que há no mundo,
Tudo que há no mundo passa pela concupiscência da carne. Tudo que há no mundo passa pela concupiscência dos olhos. Tudo que há no mundo passa pela soberba da vida. Então, o mundo é concupiscente a carne. O mundo é concupiscente dos olhos. O mundo é soberbo da vida. Não é do Pai, diz a Bíblia. Está vendo? Não é do Pai. Tudo que há no mundo não é do Pai. Não pertence a Deus a concupiscência da carne. Não pertence a Deus a concupiscência dos olhos. Não pertence a Deus a soberba da vida. A Bíblia diz que não pertence ao Pai. É do mundo. É de Satanás. E a Bíblia diz, e o mundo passa. Esse sistema podre vai passar. Esse sistema maligno vai passar. Esse sistema maligno vai ser julgado naquele grande dia por Jesus Cristo de Nazaré. Você não dá glória, não é? Aleluia, tá? A Bíblia diz, o mundo passa e a sua concupiscência e o seu desejo. Mas há uma promessa para mim e para você. Há uma promessa para aqueles que renegaram ao mundo. Há uma promessa para aqueles que disseram não a Satanás. Há uma promessa para aqueles que disseram não à concupiscência da carne, não à concupiscência dos olhos, não à soberba da vida. Há uma promessa para nós, os fiéis. Há uma promessa para os santos. A Bíblia diz, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É isso que eu quero na minha vida. E nós precisamos, amados irmãos, saber a quem servimos. Somos peregrinos, somos forasteiros, estamos de passagem neste mundo. A nossa pátria está no céu, da qual o construtor e o arquiteto é o nosso Deus Yahvé. Jesus declarou, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele diz que vem nos buscar para que nós habitemos na sua casa, nessa morada que Ele foi preparar para nós. Mas, amado irmão, amada irmã, é necessário que façamos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E a Bíblia também declara que aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que é que você quer colher? Onde você quer semear? Onde você semeia, você colhe. Então nós já decidimos, iremos semear no Espírito. A graça, amados, a graça do Senhor nos ensina a viver neste século presente. Sabe como? Sóbria, justa e piamente. São essas três maneiras que a graça nos ensina a viver. Veja, Filipenses 1:7. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então, como eu e você devemos andar? Devemos andar dignamente, de acordo com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então eu devo andar, e você deve andar, e a igreja deve andar em concordância com o Evangelho. Nós não podemos, amados, agir como o lagarto age. Ele muda de cor para se defender de acordo com o lugar que ele esteja. Nós não somos lagartos e nós não temos macromimetismo.
Nós não mudamos de cor, nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós somos filhos do Deus vivo. Nós carregamos em nós a genética do céu, o DNA de Deus. A Bíblia diz que somos luzeiros, que devemos brilhar no meio de uma geração corrompida e perversa. A geração é corrompida pelo pecado, a geração é perversa, e dia após dia a malignidade é acrescentada. Dia após dia se inventa um jeito de ser maligno mais e mais, porque, amados, este mundo está sendo levado para o julgamento. Então, em nome de Jesus, é a palavra de Deus que declara que nós devemos nos portar em Campina Grande, em Aracaju, em qualquer cidade dessa Paraíba, em qualquer lugar deste país, em qualquer lugar do planeta Terra, não importa quem esteja presente, Deus está presente. Ele habita em mim e em você através do Espírito Santo. Então, eu devo carregar a vida de Jesus. Eu e você somos embaixadores de Deus. Diga aleluia. Eu e você carregamos a embaixada do céu. Onde eu chegar, onde você chegar, chega Jesus. Onde você chegar, chega uma autoridade do céu para fazer maravilhas no nome de Jesus, para brilhar a luz de Jesus, a fim de que as trevas sejam dissipadas. As pessoas não podem ver em mim outro comportamento contrário ao Jesus. Se houver isso, é maligno, isso não é de Deus. Eu não posso escandalizar o Evangelho. Você não pode escandalizar o Evangelho. Você não pode pisar no sacrifício do Calvário pela segunda vez. Você não pode. A Bíblia diz que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Foi Jesus que falou. Então nós não fomos chamados para escandalizar o nome de Jesus, para escandalizar o Evangelho. Nós fomos chamados para brilhar a tal ponto de que as trevas sejam dissipadas com o nosso brilho. Diga aleluia. Olha o que diz mais a Bíblia. É Paulo que declara pelo Espírito Santo. Vou ler agora todo. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé no Evangelho. Olha o que ele está dizendo aos crentes de Filipe. Ele está dizendo, com a minha presença, ou sem a minha presença, eu quero que vocês, crentes de Filipe, andem com dignidade, de acordo com o Evangelho que vocês abraçaram, o Evangelho de Cristo, e que vocês estejam unidos a mim, no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Agora imagine vocês, está aqui nós orando, clamando por uma Campina Grande salva, por uma Campina Grande redimida aos pés de Cristo, clamando para que Deus visite esta cidade, mande um poderoso avivamento, para que a colheita seja alcançada. Aí, estamos botando Satanás para correr de tudo que é canto. Aí você que é crente, vai lá para o São João e faz tudo contrário ao Evangelho. O que é que você está fazendo? Você não está no mesmo espírito desta igreja. Você não está combatendo ao lado de Jesus. Você não está com o mesmo ânimo pela fé no Evangelho. É bíblico isso. Então, meus amados irmãos, a graça não é cartão permissivo para você pecar. A graça, pelo contrário,
a graça, ela lhe impede de pecar. Isso sim, porque a graça de Jesus é quem nos livra de toda impiedade. É a graça de Jesus que faz com que vivamos santamente na sua presença. Diga aleluia, aleluia. A graça, amados, a graça, já estou encerrando daqui a pouco, a graça nos faz aguardar a bendita esperança. Eita maravilha, diga, a graça nos faz aguardar a bendita esperança. Olha o que diz a palavra de Deus em Tito 2,13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. É essa graça, esta graça que é melhor do que a vida, esta graça que é eterna, esta graça que é soberana, esta graça que foi nos dada pelo nosso Pai Yahvé, esta graça que se manifestou salvadora na cruz, em Cristo Jesus, a todos os homens, esta graça que nos alcançou, que nos limpou, que nos lavou, que nos santificou, que nos restaurou, que nos justificou, que nos redimiu. Esta graça que é presente de Deus, a mim e a você, não que mereçamos, mas porque Ele é bom. Esta graça também faz com que você aguarde a bendita esperança. Queridos, a redenção, ela se concretizará quando Jesus Cristo voltar pela segunda vez, com poder e grande glória. A redenção só se concretizará quando Jesus vier nos buscar. Aí, esta redenção estará completa. Claro que eu já recebi a redenção. Eu já sou salva. Mas haverá uma concretização dessa salvação. Jesus ainda não voltou. Ele vai voltar para nos buscar. E, amados irmãos, uma igreja que não prega a volta de Jesus, uma igreja que não vive aguardando essa bendita esperança, essa igreja está distante de Jesus. Um crente que não se regozija, que não se alegra com a segunda volta de Jesus, ele está fora da cruz. Por quê? Porque a bendita esperança é Jesus voltar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raia. Queridos, oh aleluia, meus amados irmãos, o que levou a igreja primitiva a morrer por Cristo nas arenas de Roma? O que levou multidões a não temerem a crucificação romana? O que levou crentes a serem comidos, dilacerados por leões? O que levou crianças, adolescentes, homens e mulheres a serem colocados nos jardins de Nero, em Roma, envolvidos com tecidos
encharcados em óleo para iluminar o jardim de Nero. O que fez com que estes homens, essas mulheres, enfrentassem a morte com ousadia, com coragem, sem destemor. O que fez Paulo declarar para seu filho Timóteo: acabei a carreira e guardei a fé. Queridos, o que levou milhares de crentes a morrerem por amor a Jesus de uma forma tão atroz é porque esses crentes eram dominados por esta bendita esperança. Eles sabiam que a morte não era o fim. Eles sabiam que quando a trombeta tocar, eles iriam ressuscitar de entre os mortos, como o seu Cristo ressuscitou. Queridos, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, essas igrejas que sofreram as terríveis perseguições do Império Romano, essas igrejas eram dominadas, encharcadas por esta viva esperança: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E se Jesus vai voltar, nada rouba a minha fé. Se Jesus vai voltar, a alegria do Senhor é a minha força. Se Jesus vai voltar, não tem Satanás que prevaleça. Se Jesus vai voltar, somos mais que vencedores. É isso que deve dominar o seu coração. Cristo vai voltar. Nós temos que aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. É a graça que nos faz aguardar Jesus. É a graça que nos faz preparados para este grande dia. É a graça do Senhor Jesus que nos conserva santos, irrepreensíveis, inculpáveis diante do Senhor até que Ele venha. É a graça. Pergunte ao mundo aí fora se eles estão esperando Jesus. Eles vão dar uma boa gargalhada na sua cara, porque só quem é encharcado nesta graça é que sabe que Jesus vai voltar. Olha o que Jesus diz lá em Lucas, no capítulo 21, versículo 34 em diante. E olhai por vós, é Jesus quem diz. Diga, palavra de Jesus, diga. Diga outra vez, palavra de Jesus. Diga, meu Salvador, meu Senhor, meu Mestre. Então escute bem. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Jesus está dizendo à igreja, a mim e a você, que devemos nos preparar, que devemos nos santificar, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz aqui, pela boca de Jesus, que os nossos corações não devem estar carregados de quê? De glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, porque Jesus vai voltar. E Ele não deseja que esse dia chegue a nós de improviso. Ele não deseja que não estejamos preparados naquele dia. Diz a Bíblia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. A volta do Senhor Jesus Cristo será o dia mais terrível para
todos aqueles que não estiverem preparados. O dia do Senhor é um dia terrível. O dia do Senhor será glorioso para os salvos. O dia do Senhor será glorioso para aqueles que o aguardam para a salvação. Mas o dia do Senhor será um dia terrível, o pior dia que a terra já viu. Será o dia do Senhor. Porque a Bíblia diz que Jesus não virá para salvar. Jesus virá para condenar. Ele não virá mais para perdoar pecados. Ele virá para dar juízo ao pecador. Vocês estão lendo o Evangelho? Então é necessário ler os Evangelhos, porque é Jesus, o dono do céu, que fala isso. E às vezes nós ficamos só com as interpretações de homens. Vamos ficar com o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz está dito. Amém? Olha o que a Bíblia diz. Vigiai, diga, vigiai. Quem mandou você vigiar, diga Jesus. Vigiai, pois em todo tempo, diga em todo tempo. Diga em todo tempo. Diga em todo tempo. Orando. Vigiai orando em todo tempo, diga. Diga, quem disse isso foi Jesus. Para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, meus queridos irmãos, essa palavra é de Jesus Cristo. Ele falou no Evangelho de Lucas. E esse mundo presente hoje, esse mundo, ele está de boca aberta como um leão rugindo, para tragar os fiéis. É tragar nós. Satanás não tem interesse de tragar o que ele já tragou. Satanás tem interesse de tragar os fiéis. A Bíblia diz que ele é o falso leão e ele ruge. E a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então Jesus está dizendo que Satanás vai colocar à nossa disposição a rede da glutonaria, vai colocar a rede da embriaguez, vai colocar a rede dos cuidados da vida, vai colocar a rede da imoralidade, vai colocar a rede das festas pagãs, vai colocar a rede da cultura brasileira, da cultura nordestina. Satanás vai colocar as N armadilhas para tragar você, para tragar a mim. Porque Satanás conhece esse versículo. E ele sabe o que Jesus falou. Ele sabe que Jesus irá de improviso. E Jesus não quer que sejamos pegos de surpresas. Satanás sabe que o dia do Senhor será como um laço para as nações da terra. E Satanás também sabe que Jesus mandou que nós vigiássemos e orássemos. Porque Jesus não quer que nós não sejamos dignos de estar na sua presença. Mas Jesus deseja que nós, o seu povo, sejamos ávidos de estar de pé diante da sua presença. Você diz amém? Amém. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação a quem? Aos que o aguardam. A segunda vinda de Jesus é para aqueles que o aguardam. É para aqueles que não entraram na malha de Satanás. É para aqueles que não seguiram o caminho da apostasia. É para aqueles que odeiam o mundo como Deus odeia, todo esse sistema maligno.
É para aqueles que rejeitam a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Mateus 16, 27 declara: pois o Filho do homem, que é Jesus, virá na glória de seu Pai, com os seus anjos. Aí diz a Bíblia: e então a promessa, recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Que nós, igreja, estejamos preparados para aquele grande dia e sejamos dominados por essa promessa bendita que é a volta do Senhor Jesus. É a graça do Senhor que nos faz aguardar em santidade, em vigilância, em oração, em obediência, em temor, fazendo exatamente o que Deus nos ordena fazer. Essa bendita esperança. A graça nos dá a verdadeira compreensão do que Cristo fez por nós. A graça de Deus, ela nos dá a verdadeira compreensão do que Cristo fez por nós. É impossível nós termos o entendimento da cruz sem que não estejamos nesta graça, sem que não sejamos embriagados, dominados, encharcados por esta graça do Senhor. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele foi ao cenáculo, está registrado isso em Lucas. E Jesus, a primeira coisa que ele faz, ele saúda os seus apóstolos, dizendo: paz sejais convosco. Mas aí ele se dirige a eles, e a segunda coisa que ele faz é que ele ora ao Pai, para que os apóstolos recebessem o entendimento das Escrituras. Quando Jesus ora, os olhos espirituais dos apóstolos são abertos. Eles vão compreender o Calvário, eles vão compreender a pessoa de Jesus, eles vão ter entendimento das promessas de Deus, de Gênesis e Apocalipse, que falava a respeito de Jesus. Queridos, um homem natural não entende as coisas do Espírito, só quem é espiritual é que entende as coisas do céu. Amém? Veja o que a Bíblia diz. É Paulo que diz a Tito, no capítulo 2,14. Ele diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial e zeloso de boas obras. Veja que esse capítulo, versículo 14, ele é a continuidade do versículo 13. Porque no versículo 13, a Bíblia diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Esse nosso Salvador Jesus Cristo se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Você sabe quem é Jesus? A graça de Deus faz com que você compreenda o que Cristo fez pela sua vida. Quando você compreende o alto preço que Jesus pagou, quando você compreende o que Ele fez pela sua vida, quando você compreende
de onde Ele te arrancou, para onde Ele vai te levar. Meu amado irmão, minha amada irmã, você não vai andar mais segundo o mundo. Você vai andar segundo Deus. Porque você sabe o que Cristo fez pela sua vida. Você sabe onde você estava e como Ele lhe alcançou. Você sabe de onde, do poço profundo que Ele lhe tirou. Você sabe que você era um gadareno. Você era um gadareno, rejeitado neste mundo. E Jesus foi ao seu encontro, arrancou os demônios da sua vida, lhe deu uma nova mente, lhe deu um novo coração, colocou novas vestes, lhe deu dignidade. E ainda disse para você: ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Queridos, esse amor de Deus, ele é imensurável. Nós temos que nos converter todos os dias a Jesus, porque o amor dele é glorioso. Amor incomparável. Olha o que diz a Bíblia, Tito 3, versículo 4 a 7. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, olha o que diz a Bíblia, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aleluia! Isso Cristo fez por você. Isso Cristo fez por mim. E só é possível, amados, termos a compreensão de Isaías 53, termos a compreensão de Mateus 26, 27, termos a compreensão do Calvário, quando nós bebemos da graça, quando nós recebemos a graça, quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nós nos arrependemos e aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Quando há esta confissão em nosso coração, nós somos perdoados, nós somos libertos, nós somos curados, nós somos regenerados, nós recebemos um novo nome, nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro, e Deus nos aceita como filho e nos dá um registro maravilhoso, e esse registro é assinado com o sangue de Jesus. E a Bíblia diz que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Queridos, vamos abraçar esta graça. Vamos abraçar esta graça que é favor imerecido, esta graça que veio do céu, que veio de Deus. Ela é eterna, ela é soberana, ela é santa, amados. É pela graça que somos salvos. É esta graça que nos ensina a renunciar ao pecado. É esta graça que nos ensina a viver neste século presente. É esta graça que nos faz aguardar a bendita esperança, que é a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esta graça que nos dá a verdadeira compreensão do que Cristo fez por nós. Concluindo, irmãos, Tito 2,15 declara: fala isto e exorta e repreende com toda autoridade. Então esta graça não pode morrer em mim. Esta graça não pode se encerrar em mim. Esta graça não pode se encerrar em você. Esta graça não pode se encerrar nesta igreja. Essa graça não pode se encerrar em Paulo. Esta graça não pode se encerrar em Tito. Olha o que o Espírito fala ao pastor Tito. Fala disto.
Fala desta graça. Fala da bendita esperança. Fala desta graça que liberta, que cura, que salva, que transforma, que redime. Fala do preço que Jesus pagou pela sua vida. Proclame esta verdade. Faça com que seus familiares possam beber desta graça. Proclame a graça à sua família. Proclame a graça aos seus colegas. Proclame a graça aos seus amigos. Proclame a graça aos seus vizinhos. Proclame a graça nas células. Proclame a graça a tempo e fora de tempo. Ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Esta graça não pode morrer em você. Esta graça tem que ser proclamada. O mundo tem que se encher da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Fiel é a palavra, Tito 3:8. E isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Timóteo, 2 Timóteo 4:2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, meu irmão, minha irmã, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. O tempo da graça está aberto. Este é o tempo da graça. Este é o tempo de pregar o evangelho. Este é o tempo de partilhar com outros o que Deus fez por nós. Temos que fazer o que a mulher samaritana fez. Foi contar aos seus conterrâneos que ela encontrou um profeta que disse tudo ao seu respeito. Temos que ser como o gadareno, que depois de liberto por Jesus, por ordem de Jesus, voltou à sua cidade para contar aos seus familiares, aos seus vizinhos, aos seus amigos, aos seus conterrâneos, o grande milagre que Deus operou em sua vida. Queridos, esta graça é imorredora, esta graça é eterna. E quando chegarmos no céu, vamos cantar assim: quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar, e perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e contarei de Jesus que me amou e que por este pecado a si mesmo se entregou. Eu vou dizer assim: foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, graça, irmão. Eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Aleluia!
É a graça, é a graça, é a graça. É a graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Será que existe alguém neste lugar que ainda não tomou posição diante de Deus para beber desta graça, para receber desta graça, para viver nesta graça e pela graça receber perdão dos seus pecados e vida eterna em Cristo Jesus? Será que existe alguém que nesta noite quer abraçar esta graça que se chama Jesus Cristo de Nazaré? Alguém? Levanta a sua mão, se houver. Amém. Amém. Novo nascimento. Tem mais alguém? Amém, criança? Pode vir aqui, pode vir aqui. Tem mais alguém? Jesus está aqui. Há mais alguém? Pergunte a seu irmão: você já é salvo pela graça? Pergunte. Pode ser que ele se assuste com essa pergunta. É salvo? Se não é, este é o momento de você receber a graça de Deus. Cadê a criancinha? Vamos orar por ela. Pode vir. Aleluia. Amém. Nós não podemos. Aleluia. Glória ao Senhor. Oh, meu Deus, como é seu nome? Maria Isabela. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo. Senhor Jesus, Eu ouvi a tua palavra. eu ouvi a tua palavra E eu creio que tu morreste na cruz tu morreste na cruz para me salvar. E E eu abro o meu coração eu abro meu coração para receber pela pela graça a tua salvação. a tua salvação. E eu quero E eu quero viver nesta graça. viver nesta graça, Mergulhar nesta graça. nessa graça E por todos os e dias por todos os dias te servir nesta graça. Recebe-me Recebe-me como tua filha. como tua filha. Lava-me Lava-me com o teu sangue. com teu sangue. Escreve meu nome Escreve meu nome no livro da vida. no livro da vida. Amém. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu te abençoo em nome de Jesus. E eu oro para que o Espírito Santo tome esta palavra, gere um novo nascimento em teu coração e que mergulhe na graça do Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.